E aí pessoal, Aguiar, tenho que falar na área. E esse aqui, galera, é o terceiro vídeo da série Pancadaria, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, eu pretendo finalizar aí esse arco do Punho de Ferro aqui, tá certo? Que foi apresentado na Paladins Marvel, volume 7 aí, tá? Um excelente volume, gostei bastante da edição aqui. E pessoal, eu recomendo que quem não assistiu os outros vídeos anteriores assistam, tá? O vídeo 2 e o primeiro vídeo. Porque para poder pegar aí o fio da meada e entender a história completa aí, tá pessoal? Como eu havia dito antes, eu vou apresentar nesse vídeo aqui o culto fracassado de Karakai e revelar aí a história sobre esse Ninja Game Shark, né? Que tá aí desde o começo da história, ajudando o Punho de Ferro, né? Facilitando a vida do cara e ao mesmo tempo deixando sempre um mistério, né? De quem é esse cara aí. Então vamos lá pessoal, vamos continuar de onde paramos. Nós paramos exatamente após a morte, não foi? Do Howard Mitchell. Ele morreu aí pelas mãos do Ninja Game Shark, né? Você viu que no final das contas o Punho de Ferro não concluiu a vingança que ele queria e o lado filosófico de Kulum sobrepujou sobre o desejo de vingança do Punho de Ferro, né? Então isso foi legal, né? Foi vamos dizer assim, prevaleceu aí, né, o bom senso, né, cara, a humanidade, né? Só que aí isso ao mesmo tempo também abriu um novo arco dramático na vida do Punho de Ferro, que é agora a Joy Mitchell, né, a filha do Howard Mitchell, que culpa, né, o Punho de Ferro pela morte do próprio pai. Claro que ela tem todo o motivo para isso, né? O pai dela era um paranoico que encheu o próprio prédio presidencial de armadilha, de capanga, desse mercenário. Esse cara ficou 10 anos, né, velho, pensando nisso aí, ansioso com a vida desse Punho de Ferro. E aí ela, logicamente, vai sempre culpar o Punho de Ferro pela morte do pai. Tem todo esse histórico aí. Só que o Punho de Ferro sabe que quem matou ele não foi ele mesmo, né? Foi o Ninja Game Shark. Então mais um arco dramático aí que abre para as histórias do Punho de Ferro, histórias aí que vão vir, né? Mas vamos lá. O culto de Karakai, ele começa aqui nessa história, pessoal, que é o culto da morte, tá, galera? E já vou adiantar para vocês aí, pessoal, que esse culto de Karakai é o culto dos fracassados, o culto zero à esquerda. Que, cara, eu nunca vi um culto tão de Zé Ruela como esses caras aí. Os caras são muito incompetentes e o pior é a revelação no final desse culto aí que vem depois. Mano, vocês vão ver aí. Vamos seguir aqui comigo na história. E o que acontece, pessoal? Após o Punho de Ferro sair do empresarial do Howard Mitchell, ele sai aqui, ó. Vai sair daqui. E nesse quadrinho já vai mostrar que tem uma pessoa aqui chamando o Punho de Ferro, na chincha. Uma pessoa, pss, 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 ei, pss, Punho de Ferro. Aí o Punho de Ferro, né, cara, ele fica preocupado, ele desconfia dessa pessoa aí, nas escondidas chamando ele. Ele, quem é que tá chamando? Aí uma mulher que fala aqui, ó. Uma mulher meio apressada, ela fala aqui pra ele, aqui, ó. O que ela diz aqui pra ele, Punho de Ferro? Bom, anda logo, não posso segurar este guarda-chuva a noite toda. Porque tá chovendo aí, a mulher tá com o guarda-chuva aí segurando e tal. Mas, cara, como é que a mulher fala uma resposta, dá uma resposta dessa pro cara, pô? O cara tá numa situação embaraçosa, uma situação delicada, né? Situação complicada. O cara saiu acabou de sair de umas situações muito tensas aí, né? Tá sendo acusado de assassinato sem ser o verdadeiro assassino. Então, essa mulher, eu achei estranha, achei essa conversa aí do nada, cheia de intimidade. Eu sendo Punho de Ferro, eu ia dizer, ó, sai fora que eu tenho que sair daqui logo, né? Mas aí o Punho de Ferro resolve dar um voto de confiança pra essa pessoa. E ele dá trela, né? E ele até fala aqui, ó, mas eu não assassinei ninguém, né? O Punho de Ferro já tá aí querendo se explicar, porque ele deve ser uma reação natural do Punho de Ferro, né? Ele poderia ter pensado aí que podia ser alguma policial, né? Alguma pessoa envolvida com a Joy Mitchell, sei lá, né? Mas aí, essa personagem aqui, pessoal, essa mulher aqui, na verdade, essa que aparece aqui com guarda-chuva, né? Tudo misteriosa, é uma personagem que vai ser bem importante aí na cronologia do Punho de Ferro. Ela é a Colleen Wing, que é uma oriental, tal, que vai se tornar aí, em histórias mais pra frente, a parceira romântica do Punho de Ferro, que tem tudo a ver, né? Ela é oriental, ela também sabe lutar, então seria bem conveniente mesmo eles terem um caso, né? Mas vamos lá. O Punho de Ferro, de alguma forma, confia na Colleen Wing e ele deixa se levar por ela para ir no táxi, né? Ela diz que tem que ir com ele para um lugar. Tem até uma parte que na conversa que o Punho de Ferro pergunta quem ela é. E o que a Colleen Wing responde? Não importa quem, consente-se no onde. Que tipo de resposta é essa, cara? Eu ficaria mais confuso do que tudo. Parece aquelas mensagens de biscoito da sorte, que às vezes não faz o menor sentido, né?
E aí ela fala aqui, ó, porque quando chegarmos lá, pelo menos vai estar seco. Ainda joga uma gracinha em cima do dizer que ele tá molhado, ele tá no guarda-chuva, né? Ainda esse cara tá molhado, e pá, pô, ainda joga essa conversa. Eu ficaria realmente mais chateado de confiar, mas o Punho de Ferro resolveu confiar. Mas vamos lá, beleza. E aí, cara, nesse inteirinho já é mostrado a Joy Mitchell aqui, ela tá ligando pro seu tio, o Ward Mitchell, que é esse cara aqui. Vejam a reação do Ward Mitchell recebendo a notícia de que o irmão foi assassinado, cara. Não parece que ele tá preocupado muito com isso, né? O cara tá aí, ó, com a mão na cabeça, a mão na nuca, a perna em cima do birô, como se estivesse nas férias no Havaí. Parece até que ele tá recebendo a notícia da morte do irmão dele como se fosse uma coisa natural que acontece na cidade grande, né, cara? Eu achei que esse desenho aqui, sei lá, não traduziu muito bem a reação do irmão, de um cara que perde o irmão assassinado a sangue frio, né? E ainda mais pela sobrinha ligando aqui com uma voz de pesar, né? Mas enfim, falar disso aí. Aí esse Ward Mitchell, que é esse cara aqui, né? Tá aí tranquilão, com a perna pro ar e tal. Ele diz que já tá tranquilo, diz pra Joy Mitchell não se preocupar com o Punho de Ferro, porque ele, o Ward Mitchell, recebeu várias instruções aí do irmão dele, o Howard Mitchell, né? Sobre como lidar com o Punho de Ferro. Afinal de contas, faz 10 anos que ela estava se preparando para isso. Então, o Howard Mitchell disse pro Ward Mitchell quais pessoas ele devia contratar, quais mercenários ele devia pagar, né? Para fazer o serviço de segurança e por aí vai. Mas eu achei esse desenho do Ward Mitchell assim, tranquilão, de boa. Meio estranho com uma situação dessa, né? Mas beleza. E aí, galera, o Punho de Ferro tá lá no Dax com a Colleen Wing, né? Eles chegam ao apartamento de um personagem que é bem crucial na história, tá? Esse personagem que no caso é um professor, Lee Wing, que é o pai da Colleen Wing. Esse cara aí é bem importante aí pra narrativa toda, tá? Até o final aí. Mas antes que o Punho de Ferro adentre o apartamento do professor Lee Wing, o Punho de Ferro nota aqui, cara, obviamente dois caras com comportamento suspeito. São dois caras que estão com o guarda-chuva aberto numa noite sem chuva, né? Como assim? Dois caras suspeitos do nada aparecem com guarda-chuvas abertos numa noite sem chuva. Não tinha nem sol para dizer que era a do sol. E não tinha chuva. Então, logicamente, o Ferro viu que esses caras estavam atrás dele, né? E quem são esses caras, galera? Só podiam ser dois membros desse culto de Carakai. O culto do fracassado, o culto dos losers, né? O culto do Zé Ruela. E aí o Punho de Ferro se liga nesses caras. Nessa imagem você vê aqui, ali notando aí os caras suspeitos. Os caras, né, velho? Como eu falei a vocês aí, do culto de Carakai, né? O culto do bunda mole, os caras aí, ó, já tiram o velho truque da faca embutida no cabo do guarda-chuva. Isso aí é batidíssimo, também é recurso de fim de artes marciais aí, né, década de 80, 70, sei lá. E aí os caras, ó, tiram as lâminas em cima do Punho de Ferro. O Punho de Ferro faz um movimento bonito aí, com uma defesa circular. Deve ter feito esse movimento bocejando, né, já prevendo esse tipo de ataque, né. Ele desvia as facas aí, né, cara. Ele repele as facas com um movimento circular, defende. O culto de Carakai, esses cabinhos aqui são tão incompetentes que eles nem sequer vão para cima do Punho de Ferro depois. Eles jogam as facas, o velho defende, eles ficam já dão um cagaço e somem. São tão insignificantes que a própria Colleen Wing nem nota, né? Nada. Faz duas munições que apareceram lá, o Punho de Ferro espantou e pronto. Cara, essa é a tônica desse culto de Carakai. É esse tipo de fracasso aí. E aí vamos lá. Esse cara aqui, depois de toda essa ação que aconteceu aí na frente do prédio, esse cara é o professor Lee Wing, que é o pai da Colleen Wing. E esse cara aqui, ele é bem importante para a história. Por quê? Porque esse professor Lee Wing, ele na verdade tinha enviado a filha dele, a Colleen Wing, atrás do Punho de Ferro. Com um intuito específico aqui que vai ser revelado mais pra frente na história, né? E aí o professor Lee Wing, ele até disse, cara, olha esse culto de Carakai, são de losers. Ele fala aqui, ó. Essa é a minha filha, tão franca e perceptiva como nunca, mas não perceptiva o suficiente para notar sua pequena contenda com aquelas adagas, hein, Daniel? Então pra ele já é comum esses caras que estão lá na frente, de tocar, né? Não tá nem preocupado com esses caras aí, na verdade. Você vê como rotineiro é esse culto Carakai fracassar nos intentos dele, né? Mas beleza. E aí o Punho de Ferro fica curioso, né? Como é que esse cara sabia daquelas adagas, né? O que esse professor tem aí de tão importante, que tem um culto atrás dele o tempo todo? E aí é explicado aqui. O professor dá uma baforada aí do seu cachimbo e ele explica, né? Ele é um arqueólogo e numa escavação que ele fez no norte da Índia, lá pela Ásia e tal, ele encontrou um livro, né? Que estava soterrado aí em meio às escavações, né? Aí ele encontrou esse livro e no momento que ele encontrou esse livro, um dos peões de obra lá, né? Que estava lá na escavação, disse para ele o seguinte aqui, ó. Já de cara ele disse: professor, não deve ficar com esse livro.
há uma maldição maligna nele. O cara foi bem redundante, uma maldição maligna. Qual é a maldição benigna? Eu não conheço nenhuma. E aí, qual é a reação do professor aqui ao escutar essa redundância aí do peão de obra lá? Ele falou o seguinte: eu ri e ignorei, claro, ele falando do pensamento, né? Ele pensou isso. Então foi tão escroto aí essa redundância que o professor não riu na cara do cara, porque ele é um cara educado, um professor respeitoso. Mas beleza. E aí o professor continua relatando a experiência dele e diz que foi nessa mesma noite que ele encontrou aí, que o culto Caracai se deparou com ele, né? O culto Caracai foi atrás desse livro aí. E na mesma noite o professor Liu Ying, um velho, um professor tiozão, eliminou esses caras aqui do culto Caracai, ó. Meteu bala nos caras que foi tentar atacá-lo, né? Que foi tentar fazer uma emboscada. Então você vai ver aí que esses cultos Caracai, os caras não conseguem dar conta de um professor velho, né? De um coroa. Olha aí, um coroa que não tem nem treinamento, porque o professor Liu Ying não é um Sr. Miyagi da vida, né? É um professor de arqueologia, cara, né? E esse culto Caracai não consegue dar cabo desse cara. E aí, o professor Liu Ying, ele relata que encontrou o mesmo eremita, tá? O mesmo andarilho, que tinha ido visitar aquele ancião lá, que tinha resgatado o Rod Mitchell, né? E aí esse eremita, ele conta a mesma história, tá? Que ele contou para o ancião, para o professor Liu Ying, relatando que tinha um menino estrangeiro que perdeu os pais nas montanhas do Himalaia e que agora está treinando lá em Kung Fu, artes marciais, de maneira bem árdua e tal, que ele tem potencial de ser um grande punho de ferro, sei lá. Então o cara falou isso antes de morrer, né? Então esse cara, parece que a obrigação dele é falar isso para todo mundo que ele encontra, né? Deve encher o saco essa coisa desse cara, né? Mas beleza. Aí é por conta disso que o professor Liu Ying tem conhecimento do punho de ferro, ele faz uma associação aí da morte dos Rand, né? Ele deve saber que o Rod Mitchell deve ter sido culpado de alguma forma, não sei. E aí, por conta disso, é que ele manda a Liu Ying ir para o empresarial do Rod Mitchell, meio que já prevendo que o Punho de Ferro deveria ter feito a tentativa de vingança lá. Aí beleza, tranquilo, né? E aí, galera, esse professor Liu Ying, ele tem uma importância crucial, porque, pasmem, ele tem ligação com o Ninja Game Shark. Olha aí, tem uma ligação entre os dois, tá certo? E também envolve o culto fracassado de Caracai também. Porque, como é visto aqui, esse culto Caracai, eles estão perseguindo implacavelmente o professor Liu Ying por conta desse livro. Eles querem pegar esse livro, pensam nos caras fanáticos, querem pegar esse livro de todo jeito, mas não conseguem dar cabo do professor velho. Mas tem uma explicação porque eles não conseguem, tá certo? Aí deixou menos tosco esse culto. Mas ainda assim é forçado, tá? Então vamos lá. Galera, na verdade, esse culto Caracai aqui é um culto antigo, né, cara? De muito tempo, centenário e tal. E esse livro que o professor Liu Ying encontrou, na verdade, pertenciam a esse culto, esse livro, né? O culto tinha esse livro, que é o chamado do Volume Sagrado de Kali, né? E aí o professor Liu Ying achou esse livro lá antes dos remanescentes do culto. Então você vê que os caras estão fracassados, que mesmo eles em mau número e tal, e o templo, acho que era deles também, né? Eles não conseguiram encontrar o livro. O professor Liu Ying, o cara que mora nos Estados Unidos, conseguiu encontrar esse livro antes. Então é incompetente até nisso, né? Em questão de recuperar material deles. Mas beleza, galera. E aí, pasmem, aqui tá, né? Só lembrando que tem aí a participação do Batroc, tá? Uma das histórias tem um Batroc. Ele tá na capa aqui do encadernado. E o Batroc, pessoal, não vou me aprofundar na história que aparece ele não, porque ele é só um vilão falido. Ele é o vilão do Capitão América, que cansou de apanhar do Capitão América e veio apanhar do Punho de Ferro aqui, né? Mas beleza. Porque aqui a história ela corre em vias paralelas. Ela tem a parte do da Joy Mitchell com o Rod Mitchell, tentando, né, pegar o Punho de Ferro. E corre também em paralelo a história do Ninja Game Shark, o professor Liu Ying e o culto fracassado dos Caracai, né? E aqui, galera, já tá aqui, ó, o Punho de Ferro na próxima história aqui, ó, detonando os caras de Caracai, porque o professor Liu Ying tinha um intento, na verdade, de contratar o Punho de Ferro para ser o seu guarda-costas. Cara, mas não precisava, porque o próprio Liu Ying, ele fala que o culto Caracai tá há mais de 9 anos tentando matá-lo sem sucesso. Então eu acho que contratar o Punho de Ferro para ser guarda-costas é um dispêndio de dinheiro desnecessário. Mas tudo bem, vamos lá. E aqui o Punho de Ferro tá batendo nos caras aqui, ó. Culto Caracai, como sempre, apanhando, né? Levando revés. Aí o Punho de Ferro pensa aqui, né? Enquanto você se prepara para enfrentar seus companheiros, pondera momentaneamente sobre que tipo de fanático se esforçaria tanto, arriscaria tanta matança por um livro. Ele tá falando que ele bate os caras o tempo todo, esse Caracai, e não entende porque é esse fanatismo todo por esse livro aí. E galera, no final da história vai ser revelado um detalhe sobre esse culto Caracai que deixa todo esse culto mais cômico ainda, tá? Mas vamos chegar lá. E aí, cara, enquanto o Punho de Ferro tá aí batendo nos caras de Caracai, ó, o Punho de Ferro enfrenta todo mundo aqui do culto Caracai, batendo em um, bate em outro, bem legal as lutas, né?
As lutas são muito legais nesse volume, eu gosto bastante. E aí o professor Liu Ying, ele tá assistindo, cara, da janela, ó, assistindo aqui, curtindo, comendo uma pipoquinha e tal. E a professora Liu Ying até comenta aqui, cara, sobre esse culto de novo, né? Ele fala: muito bem, Daniel, devo admitir, entretanto, que queria que o culto marcasse hora, em vez de apenas aparecer a qualquer momento para tentar me assassinar. Pô, o professor Liu Ying faz troça com esse grupo, cara. Ninguém leva a sério um grupo desse, mano. E aí o Bunny até fica assim, ó, cara, não é hora para contar piada, né? Mas, pô, esse culto é uma piada, mano. Ele é uma piada, não tem como. E aí, mano, o que acontece? Na verdade, esse livro, que é o volume sagrado de Kali, né? Ele é um livro místico que tem conhecimentos ocultos aí e que na verdade pertence ao Ninja Game Shark. Olha lá, quem é o Ninja Game Shark no final das contas? O Ninja Game Shark, ele nada mais é que um samurai. Esse samurai aqui, ó, samurai violento, samurai cruel e tal, que matava os seus inimigos, matava os seus adversários. E por sua crueldade, sua malvadeza, os samurais resolveram excluir o da ordem samurai, né? Deixar ele de fora. E aí ele foi virar ninja, né? Ele virou a casaca lá e foi virar um ninja. Aí esse mestre ninja indicou para ele esse livro secreto, esse livro sagrado, que na verdade o livro tinha um outro nome antes. O nome do livro era o Livro das Muitas Coisas. Isso é título de livro, cara, que você coloca no livro sagrado. Isso é livro de, isso é, na verdade, é uma enciclopédia, né? Então, o ninja estava estudando uma enciclopédia Barça, né? O nome do livro seria de muitas coisas, parece nome de enciclopédia. E aí tá o Ninja Game Shark estudando na enciclopédia Barça métodos de entrar em Kunlun, porque esse ninja queria, de qualquer forma, desafiar os monges de Kunlun. Então ele tinha esse ego enorme de querer ser o melhor lutador, então ele queria, pelo livro que ele ganhou do seu mestre ninja, né, a enciclopédia Barça, ele queria entrar na cidade de Kunlun sem ter que esperar 10 anos de intervalo, que é a regra de Kunlun, né? E provavelmente ele consegue, o ninja, ó. Ele consegue, ele vai aí, pega os caras de calça curta, mas ao mesmo tempo o Ninja Game Shark é derrotado pelo trovejante, o Lei Kung, que é o mestre do punho de ferro, tá dando um chutão na cara do ninja aí, tá? E aí, cara, o Yuti, que é o líder de Kunlun, né, a presença suprema de Jade, ele condena o Ninja Game Shark a ficar preso, a sua forma a ficar presa dentro da enciclopédia Barça. Então a essência do Ninja Game Shark está presa dentro da enciclopédia Barça, que a enciclopédia Barça é encontrada pelo culto de Carakai. E aí é mostrado aqui que o Ninja Game Shark botava a esperança de que o culto de Carakai, ele sabia que esse culto, os líderes desse culto se consideravam próximos a deuses, né? E aí o Ninja Game Shark tinha esperança que esses líderes conseguiriam achar uma forma de libertar ele de dentro do livro, cara. Só que aí, qual é a revelação que o Ninja Game Shark dá sobre esse culto? E aí que o culto de Carakai, você vê como são um grupo de merda mesmo. Ele fala aqui, ó: esperava aprender com um culto cujos líderes eu soube que se comparava a deuses, um método de me libertar do meu desagradável cativeiro, do livro. Aí o que é que o Ninja Game Shark fala mais à frente? Porém, relatos sobre a divindade daqueles líderes foram excessivamente exagerados. Eles mal eram alfabetizados. Meu Deus do céu. Os caras procuram um livro o tempo todo, implacavelmente, sendo um monte de cara que não sabe nem ler, cara. Então, ou seja, o culto de Carakai é um culto de lombadeiro, cara. É o culto daqueles caras que tem um livro só pra deixar a lombada bonitinha, só pela capa, ali pela lombada. E aí ele diz, ó, que o culto de Carakai, eles queriam um livro pra ficar... Aí, eles puseram um livro agora chamado de O Volume Sagrado de Kali. Pelo menos isso, né? O culto de Carakai botou um livro com um nome muito melhor pro livro, né? Em vez de ser aquela enciclopédia Barça de O Livro de Muitas Coisas. Puseram um livro agora chamado de O Volume Sagrado de Kali no altar, para nunca ser tocado por ninguém, além das autodeclaradas descendentes de Kali. Então o ninja ficou tão puto que ele fez uma manifestação física lá que derrubou, cara, o templo de Kali, porque ele ficou irritado, né, porque os caras não sabiam nem ler, e ele esperava que os caras desenvolvessem um meio dele sair do livro. Beleza. É aí que depois o professor Liu Ying encontra o livro, né? O professor Liu Ying encontra o livro, e aí o Ninja Game Shark põe fé no professor Liu Ying para que ele descubra uma forma dele sair de dentro do livro. E aí é que tá a revelação final, mostrando como esse Ninja Game Shark é um Zé Mané também. Porque o Ninja Game Shark, ele protegeu o tempo todo o livro, certo? Do culto de Carakai. E aí, pessoal, tivemos um rápido na técnica, mas estamos de volta já, tá, galera? E como eu tava dizendo, tá? Nós estávamos ali vendo o quanto que esse Ninja Game Shark é meio Zé Mané, né? E aí, galera, como eu falei antes, existe uma ligação aí forte entre o professor Liu Ying e esse Ninja Game Shark aí, né? Que vai ser mostrado aqui na história mais pra frente. Agora, o porquê de eu já achar que esse Ninja Game Shark é meio Zé Mané? Porque primeiro ele confiou nos caras do culto Carakai sem nem saber direito como esses caras são. Pô. Ele nem desconfiou que os caras não sabiam nem ler
né? Tanto é que ele ficou puto que ele derrubou aquele templo de Kali lá, porque viu que os caras não sabiam nem ler direito. Como é que os caras iam ajudar ele a desenvolver uma forma, um método dele sair daquele encanto, né? Que o Yuti desenvolveu lá para ele ficar preso na Enciclopédia Barça, dentro do próprio livro, né? E aí ele viu que o professor Liu Ying tinha achado o livro, né? O professor Liu Ying aí, e aí o ninja passou a botar a fé aí, colocar a fé no professor Liu Ying, para o professor Liu Ying conseguir, né, descobrir um meio de tirar o Ninja Game Shark de dentro da Enciclopédia Barça. Mas você vê que é por conta disso, né, que o ninja protegia o livro, não só o livro, a Enciclopédia Barça, como também protegia o professor Liu Ying, né, em seguida. Mas aí você pensa, como é que o ninja conseguia proteger o professor Liu Ying se ele estava preso dentro de um livro? Como é que isso acontecia? E aí é que vem a resolução do mistério. É descoberto que, na verdade, galera, olha só isso aqui, olha a revelação que a gente tem aqui. Que, na verdade, o professor Liu Ying e o Ninja Game Shark trocavam de corpo, né? Havia uma mudança aí, né? O livro era uma ponte que transitava na questão da manifestação física entre o professor Liu Ying e o Ninja Game Shark. Então, o Ninja Game Shark possuía, ou coisa desse tipo, o professor Liu Ying aqui através do livro, como fosse uma espécie de encantamento. E era por conta disso que o professor Liu Ying não havia sido morto durante todos esses anos aí, mesmo o culto Carakai insistindo há tanto tempo. Mas mesmo assim, galera, é um ninja só, e esse grupo de Carakai é um grupo com muita gente, com muitos membros, né? Então você vê o nível de incompetência aí dos Carakai, não consegui finalizar esse professor só por causa de um ninja, mas tudo bem. Essa é a revelação, né? E a ligação que tem entre esses dois, né? O professor Liu Ying e o Ninja Game Shark, né? Que tomava o corpo dele, né? Então, se manifestava através do professor Liu Ying, né? E aí eles estavam ali meio que de comum acordo sobre isso, mas isso ficou muito bem explicado dentro da história. Isso foi na minha opinião, isso foi um pouco forçado, né? Mas beleza, tudo bem. Vamos lá, na verdade eu acho que o Ninja Game Shark queria que foi atrás do Punho de Ferro, facilitou a vida do Punho de Ferro lá nas armadilhas do Howard Mitchell, pra ele, no caso ele, o Game Shark, ficar descansando de boa, sem precisar ter que salvar o tempo todo o professor Liu Ying desse culto de fracassado de Carakai. E pessoal, vou jogar essa pica aí pro Punho de Ferro, né? Acho que foi isso, ele cansou de matar esses caras. Mas beleza, cara, tem essa revelação aí, né? Através dessa página, dessa história, né? Dessa parte da história. Mas o que acontece, galera? Eu falei pra vocês aqui que o Ninja Game Shark vivia protegendo o livro e o professor Liu Ying. O professor ele protegia para que o professor conseguisse descobrir algum meio de tirar ele de dentro desse livro aí, né? Libertar ele dessa maldição aí que o Yuti sentenciou ele. E ao mesmo tempo, o Ninja Game Shark protegia o livro, porque na cabeça do Ninja Game Shark, se o livro fosse danificado de alguma forma, o livro fosse, né, queimado, se a Enciclopédia Barça fosse destruída, isso ia afetar diretamente ele. Tem lógica, né? Realmente, ele estava vinculado ao livro, se o livro fosse destruído, ele seria destruído imediatamente. E aí ele protegeu o livro e o professor Liu Ying o tempo todo. Só que o que acontece? Finalmente, né, não sei, eu acho que o Ninja Game Shark deve ter dormido nessa hora. Finalmente o culto Carakai consegue sucesso em sequestrar, raptar o professor Liu Ying e a sua filha, a Kou Liu Ying, né, deixando aí ao encargo do Punho de Ferro e resgatá-los. Aí o Punho de Ferro vai onde? Diretamente no Templo de Kali, né? O Templo de Kali. E lá o Punho de Ferro tem um confronto, né, velho? Se defronta aí com os caras de novo, né? Com os membros do culto de Carakai, dá nos caras de novo com facilidade, como vocês estão vendo aí. E ele encontra diretamente aí as filhas de Kali, né? As deusas vivas, né? Duas mulheres aí que se acham pra caramba, né? E aí ele confronta essas mulheres que são as líderes do culto de Carakai, né? As duas lombadeiras que só tem livro pra ficar mantido na estante com a lombada bonitinha ali apresentada, um capa dura, né? E tá lá as duas deusas de Kali e elas têm um confronto com o Punho de Ferro. Aí o Punho de Ferro, ó, dá nos caras, como de costume, né? O culto de Carakai só serve pra isso mesmo, pra apanhar, bucha de canhão. E aí, galera, como eu falei pra vocês, o ninja, mais uma vez no Game Shark foi Zé Mané aqui. Porque o Ninja Game Shark, o que ele descobriu? No final das contas, que ele tava protegendo o livro, só que em dado momento, um membro, né, um loser aí do culto de Carakai, pega a Enciclopédia Barça e sai correndo. Aí o ninja se desespera e vê, né? Não, pega ladrão, pega esse livro. Aí ele joga um shuriken nas costas do membro de Carakai, né? Do culto do fracassado loser. Aí o loser, tão incompetente que é, solta a Enciclopédia Barça no meio de uma fogueira. Na hora que o livro cai na fogueira, o livro pega fogo, aí o ninja se desespera. O ninja fica aí, ó, não, o ninja entra em pânico.
Só que é nessa hora que o ninja me percebe que o livro ter sido destruído foi o que ocasionou em sua liberdade. Então, na verdade, o ninja estava defendendo o livro que o tempo todo deveria ter sido queimado para assim libertá-lo da prisão que era o livro. Então, o ninja foi tão Zé Mané que ele era como se ele estivesse dentro de uma cela, preso com a chave no bolso. E ele não se ligava. O ninja ficou muito puto, ele botou a mão na cabeça aí, o ninja. O ninja bota a mão na cabeça, ele deve ter pensado, meu irmão, eu passei 10 anos protegendo esse livro, protegendo esse professor desses caras, pra na verdade era só ter destruído o livro. E aí o ninja ficou tão puto, cara, que ele desconta em quem? Ele desconta logicamente no Punho de Ferro, né? Ele já direciona sua vingança aí por ter sido Zé Mané durante 10 anos e já joga pro Punho de Ferro a vingança dele. Então mais uma vez o Punho de Ferro tá sendo alvo de uma vingança enviesada aí, né? Mas claro, nessa casa aqui, o Ninja Game Shark, ele quer descontar em Punho de Ferro, porque o Punho de Ferro é o maior representante de Kunlun na frente dele, né? Punho de Ferro, ele vem da cidade mística do Kunlun, então ele é meio que um avatar, né? De Kunlun, e aí o Ninja quer ir a forra no Punho de Ferro por causa disso, principalmente, né? E aí, galera, temos uma luta muito legal entre o Ninja e o Punho de Ferro, tá? Essa é a história que fecha o encadernado. É bacaníssima a batalha entre o Ninja Game Shark e o Punho de Ferro. E aí, cara, no meio da... Olha aqui a luta, né? O Punho de Ferro dando um salto mortal aí, lutando contra o Ninja, defendendo a espada com as mãos aí, ó. É bacaníssima a luta, galera. Vale muito a pena você ler aí, tá? E aí, pessoal, uma luta dura. O pessoal de Caracá e o culto Caracá aparece aí pra apanhar dos dois aí, né? Como sempre. Chega a polícia lá, ameaça prender todo mundo. A polícia chega lá pra prender todo mundo, né? A polícia chega lá pra acabar com a festa. E aí nessa hora, galera, o Ninja Game Shark, ele conta a verdade pra polícia. Ele fala que foi ele que matou o Rory Mitchell mesmo. Então, nesse caso, ele já inocenta aí o Punho de Ferro do assassinato do Rory Mitchell, né? Então isso foi bom pro Punho de Ferro, pelo menos. Mas aí ele fica puto, leva o Punho de Ferro pra uma outra dimensão, cara. E eles lutam lá, ó, na outra dimensão e tal. Bacaníssimo o confronto, né? Tem uma hora aí que o Punho de Ferro, ele rasga a camisa. Quando o protagonista rasga a camisa é porque o pau vai cantar, né? Porque ele já tá puto mesmo. E quando ele tira a camisa é porque o cara vai se dar mal, né? E aí, confronto bacaníssimo entre o Ninja Game Shark e o Punho de Ferro. Termina com a vitória, logicamente, do Punho de Ferro, né, cara? Ele vence o Game Shark e depois ele vai lá conferir com o professor Liu Ying se ainda tem algum resquício do Ninja Game Shark no próprio professor. E o professor diz que não, que tá de boa. E assim, galera, aqui termina aí as primeiras aventuras do Punho de Ferro na Marvel Comics, tá? Eu, resumidamente, gostei dessa história, gostei desse encadernado, dou uma nota 7,5 para 8 aí, no sentido de diversão, tá certo? Indico para vocês lerem aí, se quiserem conhecer mais o personagem, tá? Não venha o personagem para aquela série da Netflix, que é uma porcaria, uma negação. Vão ler o Punho de Ferro nos quadrinhos, tá? A fundo original, vale a pena, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Fechou aqui a primeira série do quadro Pancadaria. Quem gostou, pessoal, dá uma curtida aí, se inscreva no canal, tá? Assina aí, aciona aí o sininho para ter a notificação do canal aqui. E é isso aí, galera. Até o próximo. Aguiar, tenho que falar.